ver para quem estamos a falar, partilhar convosco. Estamos a partilhar live no canal YouTube Teresa Marco Patinha e por isso, para quem quer partilhar com os vossos convidados, pessoas que não tenham acesso à sala Zoom, ficam então a saber que podem assistir live a esta sessão de formação em saúde no canal YouTube Teresa Marco Patinha. Então, ainda não me apresentei, o meu nome é Teresa Braula Reis Patinha. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Teresa Braula Reis Patinha, sou profissional, sou uma jovem, como a jovem que iremos ouvir esta noite comigo, que faz parte também do nosso Comitê de Profissionais de Saúde, e eu tenho 31 anos de profissional de saúde. A jovem que me vai acompanhar tem só mais 2, tem 33 anos de profissional de saúde, portanto, estão a ver, não é? Estamos aqui para as curvas. Estava eu a dizer que sou profissional de saúde há 31 anos, sou fisioterapeuta, sou osteopata da Escola de Osteopatia de Madrid, sou formadora em saúde ou health coach, sou uma treinadora de saúde se quiserem, mas hoje estou aqui também, tenho o privilégio de ter às quintas-feiras, cabe-me a mim normalmente apresentar ou fazer parte das pessoas que apresentam. Temos um comitê de profissionais de saúde independentes que todas as quintas-feiras estão aqui a marcar o seu ponto de encontro no sentido de oferecer formação em saúde. Comitê de Profissionais de Saúde Independentes que conta com, para além de mim própria, profissionais como medicina. Temos a doutora Maria Almeida Santos, que eu cumprimento desde já porque está em sala connosco. A doutora Maria Almeida Santos é médica de Medicina Geral e Familiar, está connosco neste comitê já há mais de 3 anos. Temos também especialistas na área da naturopatia, medicina tradicional chinesa, farmácia, área da estética, área do desporto, terapias alternativas. E hoje a oradora que vai partilhar comigo a sessão de formação é médica veterinária. Iremos apresentá-la no decorrer da hora para poderem estar. Reparem, eu abri a sala com 12 pessoas e já estamos 21 pessoas, por isso vou ter todo o gosto em apresentar a doutora Graça Amaral, que irá dividir a sessão de hoje, justamente quando for a altura de lhe passar a pasta, por assim dizer. Então, estamos aqui justamente com ponto de encontro, porque fazemos formação em saúde, é esse o nosso objetivo, e trazemos sempre e cumprimentamos e aproveitamos sempre os minutos iniciais para dar as boas-vindas a todos os membros e convidados e pessoas que estão a assistir via canal de YouTube, no canal Teresa Marco Patinha, estão a assistir live à formação do tema de hoje. Passando então, já passaram os 5 minutos da praxe e por isso temos 24 pessoas em sala, o que em horário de quem chegou há pouco tempo da praia é fantástico, o tema assim o merece, é um tema fundamental, a pessoa não tem a noção de quanto o tema é fundamental. Eu posso-vos desde já adiantar que foi preparado com o profissionalismo de sempre deste Comitê de Profissionais de Saúde Independentes, profissionalismo, amor e carinho, mas é de facto um tema que eu espero, eu aprendi imenso a ajudar na preparação, mas sobretudo eu espero que vocês tirem proveito daquilo que vai ser passado esta noite, porque de facto é um tema essencial que as pessoas tomam como garantido e então não valorizam, não é, doutora Graça? E por isso é realmente importante dar valor ao tema que vamos apresentar. Vou então iniciar a partilha de ecrã para poder, reparem como passámos de 21 pessoas para 28, só enquanto eu fiz mais esta introdução, porque eu sabia que estas pessoas estavam a chegar e queremos sempre dar esta tolerância que damos de 5 a 7 minutos, justamente para que as pessoas possam chegar a horas de assistir no início. O tema de hoje é a segurança alimentar, como eu disse, vai ser apresentado pela doutora Graça Amaral, que é médica de medicina veterinária, e quando chegar à altura de eu lhe passar a pasta, irei apresentar com mais rigor e na sua complexidade. O que eu já adiantei é que é uma jovem das minhas idades e por isso eu tenho 31 anos de experiência profissional, a doutora Graça Amaral tem 33 anos. Portanto, como veem, estão aqui muito bem acompanhados em sala
E o que é que nós fazemos semanalmente? Nós trazemos informação no âmbito da prevenção. Nós todas as semanas trazemos um tema de formação, um tema de saúde que seja importante as pessoas tomarem consciência, tomarem conhecimento. Claro que estamos a falar de uma sessão de formação que vai durar cerca de 1 hora e por isso é importante perceberem que o que nós trazemos aqui, claro que é preparado com profissionalismo, mas não é com a profundidade de cada tema. Trazemos o importante para que a pessoa possa tomar consciência e passar a aplicar no seu dia-a-dia de uma forma integrada cada um destes 5 elementos que estão relacionados com esse tema que trazemos. E para quê? Para poder viver o seu melhor, com a sua saúde, com o seu nível de energia a 100%. Por isso, viver o seu melhor integrando no seu dia-a-dia aqueles que são os considerados 5 pilares ou 5 elementos da saúde. Alimentação saudável. E a alimentação saudável está ligadíssima ao tema de hoje. A segurança alimentar, a segurança de tudo o que nós colocamos no prato. É o tema de hoje, como sabem. A prática da atividade física regular, a gestão do stress, a purificação ou o detox do nosso organismo e, finalmente, uma suplementação alimentar adequada para complementar os nutrientes que deviam chegar exclusivamente através da alimentação consciente, mas que, por evidência científica, nos últimos 50 anos está demonstrado que os alimentos, mesmo conscientes, ficam curtos no que toca à entrega de vitaminas, de minerais, de fitonutrientes. É então necessário tomar suplementação adequada para complementar esta alimentação. Com escolha de uma suplementação adequada, este Comitê de Profissionais de Saúde dá a cara todas as semanas, bem como todos os membros, todos os diretores que estão aqui e que o convidaram a si a assistir e a conhecer esta sessão, justamente para tirar proveito desta formação, nós damos a cara justamente por uma suplementação acreditada, uma suplementação segura. Repare que eu estou a sublinhar a palavra segura. É um laboratório farmacêutico polaco. É certificado com o certificado HACCP, ISO 9000, ISO 22000 e GMP, as boas práticas de manufatura. É polaco, é um laboratório científico que tem o seu próprio conceito científico, tem 2 fábricas de produção suplementar. Este conceito científico é o responsável pela qualidade e pela segurança que estão certificados. A suplementação em si está certificada, como podem ver, tem as palavras qualidade e segurança, qualidade máxima europeia. Reparem que são entidades independentes, as entidades reguladoras que certificam a qualidade da suplementação. Temos ainda o certificado etiqueta limpa. A Dual Life, como laboratório farmacêutico de suplementos alimentares, foi pioneira a garantir a transparência em 15 línguas, uma vez que a Dual Life, que tem 8, vai a caminho do seu 9º ano de existência, e de há 8 anos para cá, a partir da Polónia, está hoje presente em 5 continentes, daí traduzir em 15 línguas exatamente o que nós estamos a suplementar o nosso dia-a-dia, está traduzido. Os ingredientes, pode lê-los em cada uma das 15 línguas, justamente na etiqueta. Por isso, há total transparência, uma vez que há rigor na descrição da composição dos nossos suplementos alimentares. Estes suplementos, o nosso conceito científico exige que seja respeitado um padrão dourado de produção. A suplementação alimentar obedece assim a 5 princípios, são eles 0 conservantes, 0 substâncias geneticamente modificadas, as fórmulas líquidas são transportadas em embalagem de vidro farmacêutico. Depois temos o método IHHP, um método que utiliza alta pressão e baixa temperatura no sentido de conservar as propriedades e respeitar o processamento mínimo, trazendo assim a integridade de todos os nutrientes de cada um dos alimentos que são colhidos maduros na época. Para isto, a Dual Life tem um certificado verde justamente por trazer cultivo biológico. A Dual Life vai buscar cada um dos seus componentes à origem e daí estar espalhada em quintas biológicas de cultivo
pelos 5 continentes também. Então, este padrão dourado complementa o princípio da sinergia. A suplementação alimentar que a Dual Life nos entrega respeita os princípios, o conceito científico do Dual Life respeita os princípios da medicina tradicional chinesa e da medicina ayurvédica, que nos falam de sinergia, no sentido em que é complementar o efeito de cada um dos ingredientes que estão dentro dos suplementos alimentares, assim é segura a sua utilização em simultâneo, eles são adaptogénicos, eles são complementares e não se vão anular. Assim, o seu benefício é multiplicado. Nós costumamos dizer justamente que na comunidade da Associação de Saúde com o Coração da Dual Life e também no nosso Comitê de Profissionais de Saúde Independentes, esta sinergia também se aplica. Nós vamos buscar o melhor de cada um e com o contributo de todos chegamos até cada uma das pessoas justamente com a formação, a informação para que possa cuidar da sua saúde ao seu melhor nível e ser mais saudável e feliz, porque não há felicidade sem saúde e vice-versa. Por isso, cá estamos nós, neste sentido, aqui semanalmente, a partilhar esta formação. Ora bom, esta é a montra da suplementação do Dual Life, não é o tema da sessão desta noite. Para quem está aqui pela primeira vez, eu vou passar brevemente a explicar as várias linhas de suplementação alimentar e cosmética orgânica da Dual Life. Temos então no centro, vocês podem ver a lista exposta, a fila de garrafas coloridas, é o nosso arco-íris de suplementação que tem por objetivo manter a saúde, ou seja, fazer prevenção pela manutenção em saúde, trazendo os tais fitonutrientes que nos fazem falta no nosso dia-a-dia. Depois da prevenção em saúde, a Dual Life virou-se para as fórmulas médicas, fórmulas clínicas. Continua a ser suplementação alimentar, vejam as duas fórmulas clínicas, ou seja, com estudos clínicos fundamentados por trás, uma para a saúde dos nossos olhos e outra para o equilíbrio para a saúde dos nossos intestinos, um pré-biótico, probiótico e pós-biótico, e aqui estão a encabeçar as nossas fórmulas médicas. Dizia eu, as fórmulas médicas, a Dual Life desenvolveu-as, depois da prevenção com as fórmulas líquidas, as fórmulas médicas foram desenvolvidas com o objetivo de serem suplementos alimentares com uma intenção específica. Por exemplo, para controlar o colesterol, temos aqui o pró-colesterol. Para ajudar a gerir o stress, o nosso pró-relaxin. Para ajudar a controlar a gordura visceral, temos o nosso pró-slimer. Saúde do fígado, o nosso pró-select. E aqui estão exemplos de como, através de uma suplementação alimentar com o objetivo de serem ferramentas terapêuticas, vamos então proceder a ajudar o corpo naquilo que é o seu processo de autocura. Depois das fórmulas médicas, o Dual Life desenvolveu a cosmética orgânica, tal como desenvolveu uma linha de alimentação funcional. Começando pela alimentação funcional, segue os mesmos princípios de exigência, rigor, segurança e qualidade que a Dual Life é característica por isso mesmo, ou não seja a Dual Life um centro de pesquisa, inovação e desenvolvimento em suplementação alimentar, e depois uma linha de cosmética orgânica que também é fora da caixa. Como eu costumo dizer, a Dual Life, por definição, é um laboratório farmacêutico fora da caixa, já pelo seu conceito de ir além de vender suplementos e se focar também e principalmente em educar o ser humano para cuidar da sua saúde através da prática dos 5 elementos que já falei atrás. A cosmética orgânica vai assim ser fora da caixa, uma vez que vai complementar os ingredientes que são trazidos, por exemplo, para um aloe vera, traz a linha aloe a trazer esses mesmos ingredientes para serem aplicados através da pele, a linha de colagênio justamente a complementar por fora aquilo que o nosso colagênio, como condroitina, glucosamina, ácido hialurónico, acerola com a vitamina C e manga, nos entrega, e assim desta forma, ingerindo e aplicando topicamente,
temos reunidas todas as condições para ter uma saúde e nos sentirmos bem na nossa pele, sentirmos bem nutridos e ainda com as melhores defesas ao nível do nosso sistema imunitário. Ora bom, e toda a segurança que está por trás disto? Vamos agora passar aqui a partilha. Eu vou pedir que seja dado quer a partilha de som e eu vou autorizar que seja então também partilhada aqui a partilha de ecrã para que a doutora Graça Amaral, que eu passo a apresentar, possa então ter então acesso à sua apresentação. Como eu disse, preparem-se, vamos aprender imenso sobre segurança alimentar. A doutora Graça Amaral é médica veterinária, como eu disse, há 33 anos, portanto tem apenas mais 2 anos que eu, e é médica veterinária oficial do Estado português. E agora reparem, ela está diretamente relacionada à segurança alimentar. Como nós falávamos, é a praia da doutora Graça Amaral. Porquê? Porque ela tem esta experiência em termos de laboratório, de virologia, e trabalha atualmente a nível da inspeção, auditoria e segurança alimentar nos postos de controle de fronteira. A doutora Graça irá ter a oportunidade de explicar exatamente como é que um médico veterinário é uma peça-chave na avaliação da segurança dos alimentos que entram na nossa mesa. Por isso aqui a pergunta é: você sabe exatamente o que é que está dentro do seu frigorífico? A frase está em inglês, mas é exatamente isso que estamos a falar. A partir de agora, vou então interromper a partilha para que a doutora Graça Amaral possa ter acesso à partilha de ecrã e possa então iniciar a sua apresentação. Doutora Graça Amaral, o micro é seu e a sala também. Muito boa noite, muito bem-vinda à nossa sala. Muito boa noite a todos. Desejo uma boa sessão para todos. Espero que seja muito entendível, mas alerto desde já que este tema da segurança alimentar é muito complexo. Vamos fazer uma abordagem, como a doutora Teresa falou, e muito bem, uma abordagem simples, com os conceitos de segurança alimentar, para sabermos todos os princípios e os conceitos do alimento seguro, não é? E de que maneira também está relacionado com esta suplementação que nós temos neste laboratório do Olive. Doutora Teresa, não sei, quer que eu compartilhe tela e os slides? Exatamente, foi o que nós tínhamos acordado. Exatamente. Exatamente. Então, é só um momento, eu tinha aqui... Se não partilho eu, não tem problema, Graça. Okay. Eu pensava que partilhava e que me iria dar... Tranquila. Eu partilho já, doutora. Tudo bem. Seguimos. Isto, programas ao vivo e em direto têm destas coisas. Vamos Exatamente. É só um momento. Já está a partilhar, já estou a partilhar, doutora Graça Amaral. Já está a partilhar, espera aí, mas eu não estou a ver ainda. Espera aí, doutora Teresa. Vou aqui aumentar o ecrã e vou aqui compartilhar. Não partilho porque eu já estou a partilhar. Ah, então espera aí. Ah, ok, muito bem, já aqui está, sim senhora. Já está, ok. Já aqui está, ok. Então nós vamos começar aqui com um conceito do nosso Hipócrates. Hipócrates foi um médico grego, não é? Já viveu há muitos anos, 460 anos antes de Cristo. Este senhor estudioso da medicina já tinha um conceito extraordinário, um conceito de segurança alimentar. Ele dizia: faça do alimento a sua medicina e da medicina o seu alimento. É evidente que com este conceito todos vimos que a nossa saúde está dependente quer da água, quer dos alimentos de qualidade que comemos. Porque ao fim e ao cabo, tal como o nosso Hipócrates dizia, nós somos aquilo que comemos, não é? É ao fim e ao cabo o que está aqui a passar. Mas é evidente que com a evolução do nosso mundo, a população crescente, tiveram-se de desenvolver tecnologias, tiveram-se de fabricar grandes tecnologias agrícolas, não é? De quais adicionaram compostos químicos, para quê? Para realmente crescer o alimento, para chegar às nossas mesas de todos e de uma forma acessível. É evidente que se foram introduzindo também a tecnologia e a investigação ajudou a encontrar compostos químicos
que ajudassem quer na conservação, quer na maior produção, enfim, um mundo de produtos que são, ao fim e ao cabo, compostos também perigosos. Esses compostos, portanto, têm de ser utilizados de acordo com as necessidades humanas do nosso organismo e para isso também cresceu a legislação. Muitas pessoas conscientes e cientistas, graças a Deus, desenvolveram toda uma legislação alimentar que faz parte de todos os governos. Mais adiante adiantarei melhor de que forma, mas a Europa é realmente um local onde a segurança alimentar existe e onde se cumprem todos estes normativos, decisões, regulamentos para nos tornar a alimentação mais segura. Assim sendo, há fiscalização, como é evidente, e desenvolveu-se também um conceito, que é o conceito da rastreabilidade. A rastreabilidade, portanto, eu estou a tentar passar o slide, doutora Teresa, mas ele não me está a passar. Ok, se calhar é melhor a doutora Teresa ir passando os slides. E é isso mesmo. Portanto, introduziu-se o conceito da rastreabilidade. E o que é isto da rastreabilidade? A rastreabilidade não é mais do que o controle de toda a cadeia alimentar, desde a sua produção, portanto, nos pratos, não é, os animais, até ao nosso prato. E para isso o papel do médico veterinário consiste precisamente neste acompanhamento desta cadeia alimentar. Temos médicos veterinários desde os campos, como sabem, ajudar no crescimento e na engorda dos animais, como depois em matador, como em estabelecimentos, por aí fora, até chegar aos grandes supermercados e ao nosso prato. Portanto, o médico veterinário acompanha toda esta cadeia, assegura assim a rastreabilidade do alimento produzido e colocado no consumo. O que é que esta rastreabilidade permite? Permite que, se tivermos um alimento no nosso prato que nos dê uma intoxicação alimentar, saibamos, com o talão de compra e o local de compra, sabermos todo o percurso que o alimento teve até chegar ao nosso prato. Inclusive, pode-se saber qual foi o bovino, ou o suíno, ou a ave que nos intoxicou. É por isso que existe a rastreabilidade, é precisamente para isto. A Organização Mundial de Saúde já há algum tempo que tinha estabelecido as 5 chaves também para produzir alimentos seguros. Estas 5 chaves são chaves muito importantes em toda a cadeia alimentar para termos os alimentos seguros. São elas o manter a higiene, usar sempre matérias-primas e água segura, não é? Manter a cadeia de frio de todos os nossos alimentos, sempre às temperaturas específicas de cada um, cozinhar bem os alimentos e também separarmos os alimentos crus dos alimentos cozinhados. Ainda de salientar aqui que a nossa Organização Mundial de Saúde e a FAO estabeleceram o dia 7 de junho sendo o Dia Internacional da Segurança Alimentar, precisamente para todos nós consumidores sabermos e estarmos alerta que está alguém a cuidar que os alimentos que chegam ao nosso prato, depois de passar toda a cadeia, chegam seguros e com qualidade. Então, estamos a falar de segurança alimentar, e o que é isto da segurança alimentar? De acordo com a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, define-nos que é uma situação que existe quando todas as pessoas, em qualquer momento, têm acesso físico, social e económico a alimentos suficientes, seguros, nutricionalmente adequados, que permitam satisfazer as necessidades nutricionais e preferências alimentares para uma vida ativa e saudável. Então estamos aqui perante um conceito de alimento seguro, um alimento adequado ao consumo. E mais uma vez, é claro, este alimento seguro e adequado ao consumo vai resultar de um conjunto de normas da produção, desde o local que produz até ao nosso prato, e normas internacionais. Essas constituem uma legislação muito complexa, mas que todos os países do mundo respeitam. Respeita a Comunidade Europeia e todos os outros países terceiros. Portanto, são todos os que não são da Comunidade Europeia, aceitam
para poder exportar os seus produtos para a comunidade europeia. Portanto, já estamos a ver que os alimentos são realmente complexos, exigem normas, exigem cumprimentos de regulamentos, decisões e legislação, e também têm muitos componentes. Na sua maior parte é água, como sabemos, mas também tem proteínas, tem lípidos, tem carboidratos, tem em menor proporção as vitaminas, os minerais, os ácidos gordos. Portanto, estes nossos alimentos é evidente que, com estes componentes, também estão sujeitos a todos um conjunto de perigos. E os perigos que eles estão sujeitos são perigos de vária ordem. Podem ser perigos de ordem biológica, perigos de ordem química ou perigos de ordem física. Ora, vamos passar assim muito rapidamente sobre estes perigos, só para dizer que nos perigos biológicos temos as nossas bactérias, portanto é tudo aquilo que vive, as bactérias, os fungos, os vírus. Vamos-nos só aqui fazer uma breve abordagem. Dizer que as bactérias, quando começam a proliferar nos nossos alimentos, quando eles não estão às temperaturas adequadas, os nossos alimentos sofrem alterações de cor, de cheiro, de sabor, de textura, de viscosidade, não é? E mais, se a proliferação bacteriana for ainda maior, portanto, podem causar mesmo doenças. E temos ainda a considerar as bactérias, as salmonelas, os bacilos, os vibros, os clostridium perfringens, que todos nós conhecemos tão bem, sobretudo estes clostrídeos perfringens, das cólicas intestinais, das diarreias que sentimos e de não andarmos bem durante uns dias, não é? A nível de parasitas, portanto, estes parasitas, portanto, são um conjunto de organismos que precisam de um hospedeiro para viver, não é? Há organismos unicelulares e pluricelulares, todos nós conhecemos a ténia, a trichinella, aqui várias fascíola, portanto temos aqui vários exemplos destes parasitas que vivem no nosso corpo e se reproduzem à nossa custa. Depois, outros perigos... Eu peço desculpa. Peço desculpa, não fui eu. Está aí um telefone a tocar, que também não é o meu. Não acredito nisto. Mas eu vou aqui compartilhar e vou andando. Ora bem, falamos das bactérias, dos parasitas, temos também os vírus. Os vírus são parasitas intracelulares, obrigatórios, não é? Eles necessitam de um ambiente intracelular, de um organismo vivo para se reproduzir. Obrigada, doutora Teresa. Peço desculpa. Bem, vamos ao slide seguinte. Portanto, são parasitas, ao fim e ao cabo, os vírus, mas são intracelulares obrigatórios, não é? Eles necessitam de um ambiente intracelular para se reproduzir, e temos aqui o exemplo do vírus da febre aftosa ou da gripe aviária, todos estes vírus que nós ouvimos falar. Os fungos são outros, podemos falar de fungos de bolores ou leveduras, não é? São comuns em alimentos com baixa percentagem de água e com elevada percentagem de gordura. Portanto, nós conhecemos muito bem as nossas amêndoas, as nossas castanhas, os nossos frutos secos, quando começam a aparecer com fungos. O perigo dos fungos está na produção de toxinas que eles produzem, que alguns deles produzem, que são as micotoxinas. Portanto, algumas espécies, até no milho, são extremamente perigosas para os nossos cereais, e contaminam grandes quantidades, porque os nossos cereais depois estão em silos, muitas tonelagens, e quando aparece um fungo a produzir micotoxinas, põe em questão toneladas e toneladas, portanto, destes nossos cereais. Portanto, e estas micotoxinas acumulam-se no nosso organismo, provocam transtornos no fígado e mesmo alguns tipos de cancro, portanto, são perigosas. Depois, avançando para um conceito também que ouvimos falar muitas vezes e às vezes não sabemos bem o que é as zoonoses. Ao fim e ao cabo, o que é uma zoonose? Uma zoonose são as doenças dos animais
quer domésticos ou não domésticos, que se podem transmitir ao homem. Portanto, é evidente que também são causadas por vírus, bactérias, parasitas, fungos, e há muitos tipos de zoonoses. Todos nós sabemos que vamos vacinar o nosso cão contra a raiva, que os bovinos têm de ser vacinados contra a brucelose, porque são doenças transmissíveis às pessoas. E nos nossos bovinos, por exemplo, a brucelose, como sabem, transmite-se através do leite, a fazer queijo, e daí que são os queijos, se não forem esterilizados convenientemente, transmite-se a brucelose ao ser humano. Graças a Deus que ultimamente, portanto, com o cumprimento da legislação cada vez mais, estes perigos estão mais afastados. A zoonose, como é que se transmite? Portanto, a zoonose, sendo doenças dos animais que se transmitem ao ser humano, é evidente que se podem transmitir por contacto direto, quer através da pele, da saliva, do sangue, da urina, quer através de contactos indiretos, portanto, as zonas onde os animais vivem e contactam os objetos e nós contactamos, podemos também adquirir essa doença. Também temos a considerar os mosquitos, as carraças, as pulgas, todos nós ouvimos falar da nossa leishmaniose, não é? Transmitida por um mosquito. Alimentos contaminados também, ou a água contaminada. De notar que cerca de 65% das doenças dos animais são todas transmissíveis ao homem e que cerca de 75% das doenças do homem também são transmitidas pelos nossos animais. Podem ser, não é? Continuando, já falámos dos perigos biológicos, vamos falar dos perigos químicos. O que é isto de perigos químicos? Os perigos químicos, portanto, são todos os químicos tóxicos que os nossos alimentos podem estar sujeitos nesta cadeia alimentar, desde a sua produção até chegar ao nosso prato. Portanto, na agricultura, todos nós sabemos, e falamos até na apresentação deste nosso laboratório, não é? Quando falamos que cada vez mais se utilizam os herbicidas, os fertilizantes, os pesticidas, tudo isto se utiliza na agricultura para controle de pragas, contaminações do solo com metais pesados, porque estas substâncias químicas perigosas têm metais pesados na sua constituição e por isso tornam tão tóxicas. E depois o que é que acontece? Entrando nestes nossos alimentos, nestes nossos vegetais, entram na nossa cadeia alimentar e, portanto, é assim que chegam até nós. E depois a nossa indústria também produz dioxinas, não é? Que são transportadas pelo ar, são agentes poluentes persistentes no ar e que também nos podem trazer problemas. Portanto, todos estes compostos químicos tóxicos, a sua acumulação no nosso organismo em pequenas quantidades, mas continuamente, não é? Acumulam-se e o que é que podem causar? Portanto, é evidente que se acumulam no fígado, e podem-nos causar cancro, podem-nos causar alergias, aborto, deformação em fetos, em doses altas, alguns intoxicação alimentar. Portanto, estes problemas já estão todos estudados e, portanto, são estas as situações. Temos um exemplo muito concreto dos nossos produtos da pesca. Por exemplo, os nossos peixes de maior longevidade, como sejam o espadarte, a tintureira, o cherno, o cefalópodes, o atum, portanto, estes peixes que vivem no mar mais tempo, o que é que acontece também? Vão acumulando metais pesados. É fruto da nossa poluição marítima também, não é? Que vai pelo ar, mas se deposita na água dos oceanos e que os nossos peixes também já vão apresentando estes teores elevados. Depois temos ainda a considerar os perigos físicos. O que é isto dos perigos físicos? É evidente, nós olhamos aqui para este pãozinho, não é? Cheio de pregos, mas pronto, o que pretende ilustrar é mesmo isto. É que podem ser pedaços de metal, podem ser pedaços de borracha, de plástico, de areia, de parafusos, de vidro, enfim. Tudo o que é até areia, não é? Que por microscopia eletrónica se consegue ver. Portanto, estes perigos físicos existem muitas vezes, cada vez menos, é verdade, graças a Deus, mas até há poucas décadas era um grande perigo, porque aparecia muitas vezes em alimentos, mesmo no nosso supermercado, e de volta e meia aparecia um perigo destes no meio do alimento. Sim, temos também os perigos dos alergénios.
O que é que são isto? Portanto, os alergénios são substâncias ou produtos que nos provocam alergias ou intolerâncias alimentares. Portanto, estes alergénios na legislação europeia estão legislados, existe uma lista que nós podemos confirmar nos rótulos. Portanto, todas as pessoas intolerantes, que têm alguma intolerância mais sensível, que têm alergias, o importante e em segurança alimentar, eu recomendo sempre, não se esqueçam dos rótulos. Nos rótulos, hoje em dia, é obrigatória muita informação. E esta lista de alergénios que aqui está, que são 14, são obrigatoriamente alergénios que têm de constar nos rótulos. Portanto, desde os sulfitos, no amendoim, a soja, todos estes produtos que aqui estão, o crustáceos, cereais, mostarda, aipo, termoço, portanto, são todos produtos que podem ser alergénios e têm de estar mencionados nos rótulos. E então, agora, vamos nos debruçar aqui um bocadinho sobre o ovo. O ovo, como todos sabemos, e todos, eu não conheço ninguém que não goste de um ovo. Um ovo é um alimento muito nutritivo. Nós sabemos que é um alimento sensível, não é? Tem aquela casca frágil, porosa, não é? Que tem uma clara lá dentro, muito fluida. Depois tem uma forma globosa, alaranjada, que é a gema. E o ovo como alimento é realmente um alimento muito rico. A gema fornece cerca de 10 a 20% da dose diária que nós necessitamos, em vitaminas A, D, E, K, e tem também aqui uns outros componentes muito importantes. Aqui para ajudar a nossa visão na prevenção de doenças dos olhos, como a catarata, temos aqui a luteína e a zeaxantina. Também para ajudar e para dificultar a absorção do colesterol do nosso intestino, encontramos a lecitina, isto tudo na gema, e tem ainda na gema a colina tão importante nos nossos processos cognitivos e que preserva a memória. Depois a nossa clara, a clara do ovo, não é? Portanto, a clara, já sabemos que é rica também em vitaminas do complexo B, também tem muitos minerais, como o fósforo e o selênio, e tem também uma proteína, que é a albumina, portanto, que ajuda muito na nossa parte de desenvolvimento muscular e nos dá muita saciedade. Mas sendo um ovo um alimento assim tão completo e que nós gostamos tanto, é importante também sabermos olhar para o ovo e olharmos, quando compramos os ovos, para este carimbo que os ovos apresentam. Como veem, todos os ovos têm ali uma data em cima, que é a data de validade do ovo. Por baixo tem ali uns caracteres. Começa ali com o modo de produção. É uns caracteres que vão de 0 a 3. Aquele primeiro caractere indica qual é que é a produção. Se a produção biológica é um 0, se as galinhas foram criadas ao ar livre é um 1, se foram criadas no sol ou em gaiola, tem um 2 ou um 3. Portanto, aqui identifica logo como é que este ovo, de onde é que ele provém. Podemos fazer logo uma ideia de que galinha é que vem. Se comeu muitas rações, esteve fechada numa gaiola, se andou no campo ao ar livre e não teve rações, portanto fazemos logo uma ideia da qualidade deste ovo, não é? Depois temos ali também o país e temos ainda também a direção da agricultura e o código da exploração. Reparem que se nós levarmos uma caixa de ovos para casa e tivermos um problema de ordem que umas diarreias, nos sentirmos mal, fomos para o hospital e temos uma salmonelose, o que é que acontece? É possível, se ainda tivermos alguns ovos dessa caixa, saber de onde é que veio, que exploração é que veio este ovo. E, portanto, isto tem a ver com a rastreabilidade do produto e saber exatamente onde é que se introduziu o perigo, porque toda a linha consegue saber, toda a linha desde que foi produzido o aviário até chegar à nossa mesa. Ainda só para rematar aqui, digamos,
qual é que é a validade de um ovo? A validade dos ovos, pela legislação, são 28 dias após a sua postura. Há uma regulamentação toda da sua comercialização e o que é que basicamente esta regulamentação nos diz? Diz-nos que os ovos devem ser mantidos a uma temperatura e umidade constante e devem ser conservados à temperatura ambiente desde o aviário até à venda. Depois, se cada um de nós de trazermos os ovos para casa, os quisermos guardar numa caixinha hermética, atenção, hermética, dentro do frigorífico, tudo bem tão bem, mas atenção, porque nunca se pode formar à superfície do ovo, daí que ele, desde o aviário até chegar às nossas casas, nunca é colocado em refrigeração, porque se pode desenvolver uma água condensada na sua superfície e, sendo a casca porosa, podem-se desenvolver bactérias e penetrar dentro do ovo e tornar o ovo, portanto, um alimento que à partida seria seguro, em um alimento que nos traz um alimento contaminado. Daí que, se guardar em casa no frigorífico, tem de se ter o cuidado de ser uma caixa hermeticamente fechada dentro do frigorífico e numa zona onde não haja oscilações de temperatura, porque nas portas do frigorífico há oscilações de temperatura e estas bactérias, a salmonela, está mesmo à espera dessas diferenças de temperatura e ainda esta água condensada pode levar realmente a que haja uma penetração das bactérias dentro do ovo. Daí esta importância. Passando aqui a outros exemplos de segurança alimentar, temos o caso das batatas. Por exemplo, as batatas muitas vezes apresentam-se esverdeadas, apresentam-se com aqueles brotos, não é? Que geralmente os nossos agricultores é como gostam delas, que é para poderem germinar na terra, não é? Para a produção de batata, mas o que é que acontece? Estas batatas esverdeadas e com os brotos, acontece muito isto quando as levamos para casa e as deixamos num local que não seja fresco e que não seja escuro. Portanto, em locais claros e à luz é mais fácil o desenvolvimento destes brotos e estas cores, e há aqui uma substância química que é natural da batata, mas que quando se desenvolve produz em maiores quantidades, que é a solanina, e é uma substância química, mas é muito tóxica. Portanto, ela acumula-se no nosso fígado, ela causa toxicidade e, portanto, temos de ter muito cuidado. Relativamente ao frango, também é uma carne muito sensível, como todos sabemos, e, portanto, os frangos devem se manter sempre no frio, o nosso frigorífico deve estar sempre entre 0 a 4, no máximo 5 graus, para manter este frango 1 a 2 dias. Se virmos que não vamos utilizar o frango, é melhor congelá-lo ao fim de 2 dias. Se for cozido, é evidente que já a parte da flora microbiana está inativa, já está morta, e aí dura mais 3 ou 4 dias, mas se não for consumido nesse espaço de tempo, também deve ser congelado. Temos de ter atenção que as aves têm a salmonela, e portanto uma ave nunca está em risco, nunca tem o número 0 de salmonela, há sempre alguma. É claro que por isso devemos cozinhar bem e devemos respeitar as cadeias de frio dos nossos alimentos. Depois um outro alimento que já não tem a ver com conservação pelo frio, mas que pode ter algum perigo químico. Não é para começarmos a pensar nisto cada vez que bebemos um café, mas o que é verdade é que os nossos grãos de café também podem apresentar perigos. Podem ter resíduos de pesticidas, é o caso do heptacloro, por exemplo. Também pode ter contaminantes ambientais, como os metais pesados do solo, e também a própria torrefação do café pode dar origem a este produto tóxico que é a acrilamida. Como sabem, a acrilamida não é só um produto tóxico deste processo de torrefação do café, é também um produto que surge quando fazemos umas torradas, quando fritamos umas batatas. Portanto, o que é que acontece? A asparagina, muitas vezes, é ela que se transforma nesta acrilamida,
que se torna tóxico, e daí todos os processos de assar, de tostar, de fritar, não devam ser muito intensos para não formar este composto que é tóxico, está bem? Continuando. Oi, aconteceu aqui qualquer coisa. Está apresentado. Está bem. Continuando, falando de segurança alimentar, resumindo aqui um bocadinho estes conceitos todos, esta gestão dos perigos todos, o que temos de garantir é que realmente todos estes perigos que tivemos a falar, os químicos, os biológicos, por aí fora, estejam todos controlados e dentro de níveis aceitáveis no nosso alimento para ele ser seguro. É claro que existe sempre algum perigo, mas nós falamos de limites aceitáveis. É assim que funcionamos. É assim que toda a cadeia médica veterinária trabalha. Porquê? Porque a própria legislação europeia tem todas as tabelas de todos os limites para além dos quais há perigosidade. Portanto, temos de aceitar que há perigos, que se juntam realmente produtos aos alimentos, que hoje não vamos falar nisso, vamos ficar nestes conceitos, mas que realmente têm de ter níveis aceitáveis. Assim, o que nós temos realmente, o que cada organização realmente tem de ter, de forma clara e objetiva, é estes perigos todos, quando trabalha, para ter nos seus processos, os estabelecimentos têm de ter nos seus processos medidas de controle eficiente e eficaz, para garantir que o produto final seja seguro e, portanto, sejam sempre focados em saúde pública, e é esta a missão e o objetivo de qualquer equipa de qualidade e segurança dos alimentos. É claro que, continuando, nós temos aqui um regulamento muito importante no que diz respeito à segurança alimentar. É este regulamento 178/2002, ele determina os princípios e as normas gerais da legislação alimentar de toda a alimentação da Europa. Ele foi feito e é realmente uma bíblia para que haja um elevado nível de segurança, de saúde pública, de géneros alimentícios e de alimentos para animais, mas o conceito que nós hoje aqui trazemos deste regulamento é esta determinação, em que ele diz muito claramente, tal qual como aqui está, não serão colocados no mercado quaisquer géneros alimentícios que não sejam seguros. Portanto, e é com esta base que vos posso agora aqui falar um bocadinho mais sobre de que forma nós trabalhamos, de que forma trabalham os especialistas desta área de segurança alimentar, que são especialistas colocados nos pontos de fronteira do nosso espaço comunitário. O que quer dizer que um especialista aqui em Portugal que trabalha num posto fronteiriço, um posto de controle de fronteira, trabalha da mesma maneira que trabalha um colega que esteja na Dinamarca, que esteja na Polónia, como os nossos colegas lá estão, que esteja em qualquer país da Europa. Nós temos de cumprir uma legislação comunitária muito exigente, é uma legislação comunitária que me põe a mim e aos meus colegas de véspera, antes de ver qualquer produto alimentar, quer entre numa caixa por um avião num aeroporto, quer chegue dentro de um contentor a um porto. Eu trabalho aqui no Porto de Lisboa, como sabem, e, portanto, são sujeitos aos nossos controlos. De véspera, nós fazemos o controle de toda a parte documental desses produtos alimentares que vêm para as pessoas ou para os animais. O controle documental é um grande controle que passa por bases de dados europeias, em que todos nós trabalhamos na Europa, que sabemos todos o que cada um está a fazer e que, portanto, se vimos, se traz o certificado, se tem as cláusulas, se cumpre as medidas de salvaguarda, todos os certificados obedecem a modelos estabelecidos. E qualquer país de fora da Europa, país terceiro, qualquer Índia, qualquer Bangladesh, qualquer China, qualquer Brasil, qualquer país que não seja da Europa, tem de cumprir a nossa legislação comunitária. Entrando através de um posto fronteiriço europeu, circula dentro da Europa e é seguro para um português, é seguro para um dinamarquês, é seguro para um polaco ou para um italiano, o que quer que seja, porque cumpre todas as normas europeias.
Portanto, há controlos microbiológicos, há muitos controlos que, portanto, só para terem uma ideia, de véspera, essa documentação levada pelo despachante do importador que faz a importação dessas remessas de todo o mundo é controlada e no dia seguinte é que são vistos os produtos, mais uma vez escolhidas as amostras, mandados para o laboratório e, portanto, para ver os controles de identidade, como nós dizemos, que é para ver se tudo o que vem escrito nos papéis corresponde efetivamente ao que chegou, e pelos controles físicos, que incluem os controles químicos, de envio até para o laboratório, se for preciso. E daí conseguimos então assegurar que o que está nos nossos supermercados são alimentos inseguros, porque os alimentos são alimentos seguros. Os alimentos inseguros causam mais de 200 doenças, desde diarreia a cancro, como nós temos aqui. A Organização Mundial de Saúde estima que 600 milhões de pessoas adoecem após comer alimentos contaminados. Isto é quase 1 em cada 10. Portanto, esta é a complexidade que nós temos com a segurança alimentar, mas podemos estar muito descansados. Espero que vos tenha transmitido a segurança que eu e os meus colegas fazemos em toda a Europa para termos alimentos seguros, e é evidente que também temos sistemas que nos ajudam e que ajudam muito os estabelecimentos, que são métodos como este, o método HACCP, um método que o nosso laboratório polaco também tem, que é um método de análise de perigos e pontos críticos de controle. É claro que é uma metodologia conhecida internacionalmente, aplica-se a vários estabelecimentos, desde os maiores aos mais pequenos, a laboratórios. O que interessa desta metodologia, portanto, é que ela tem aqui um conjunto de orientações e recomendações, sempre com uma finalidade: para reduzir a contaminação biológica, não é? Reduzindo os riscos de intoxicação alimentar, e a origem deste HACCP foi realmente pelos pesquisadores da NASA. Isto é aqui um à parte, nos Estados Unidos, em 1991, foi inclusive publicado na Comissão do Códex Alimentários, que é uma organização da Organização Mundial de Saúde, e portanto que veio provar que este sistema é um sistema realmente complexo, mas que ajuda muito a termos o nosso alimento seguro. Aqui, pretendo aqui dizer mais um bocadinho do que é este HACCP, que é um controlo muito complexo, é um sistema que envolve as matérias-primas, a colheita destas matérias-primas, que se têm de aferir para ver parâmetros, depois potencia perigos para a saúde dos consumidores, tem uma metodologia toda da fase do processo, dos locais onde esses perigos podem aparecer, dos riscos, dos pontos críticos para a saúde dos consumidores. Portanto, e desta forma consegue-se garantir, com este sistema todo montado, que os produtos sejam seguros para a saúde. Portanto, é uma ferramenta, é claro que é flexível, é de adaptar, pode-se adaptar a cada gestão, a cada entidade, como já tinha dito, independentemente da dimensão da organização. Este nosso laboratório também tem este HACCP. Cá está o nosso HACCP, este laboratório polaco, um laboratório europeu, com este sistema, mas não tem só este sistema, tem também as normas ISO, tem as normas ISO 9000, que é da qualidade do fabrico, mas tem a norma ISO também 22000. Atenção que esta norma ISO 22000 ainda é muito mais completa, vai buscar e soma todas as outras normas, o que quer dizer que enquanto a 9001 diz só respeito à produção, a 22000 consegue ir a toda a cadeia alimentar. Nós sabemos que a matéria-prima do nosso laboratório vem de zonas onde não há poluição, zonas protegidas, onde se faz uma agricultura, digamos, biológica, não há aqui químicos, tudo colhido na fase de maturação perfeita, não é, doutora Teresa? E de forma que esta norma ISO 22000 assegura que estas matérias-primas passem pelo laboratório, sejam transportadas e cheguem às nossas casas nas melhores condições. Tem também as boas práticas fabris. E claro que este Conselho Científico, a trabalhar neste centro de investigação, não deixou para trás nenhuma palha.
entre aspas, como se costuma dizer. E por isso mesmo este laboratório foi acumulando prémios e certificados, como estamos aqui a ver, o certificado verde, produtos adequados a veganos e vegetarianos, sociedades médicas recomendam o uso destes nossos produtos, as sociedades de cardiologia também os adotam e os recomendam, temos aqui vários certificados de qualidade máxima europeias e de segurança, não é, que já tivemos a falar, e temos também o certificado da FDA dos Estados Unidos, que nos permite também comercializar estes produtos nos Estados Unidos. Depois temos uma etiqueta limpa, uma etiqueta em que todos os ingredientes dos nossos produtos estão descritos na etiqueta, não há aqui ingredientes escondidos e, portanto, podemos dizer que estar muito gratos com este laboratório, com esta linda montra de produtos, que são produtos que atuam todos sinergicamente no nosso organismo, não é, doutora Teresa? É verdade. São as cores da saúde, não é verdade? Naturais, com todos estes sistemas de segurança implementados e que podemos estar muito descansados que ainda por cima, além de serem fabricados todos desta maneira, vão-nos trazer todo aquele aporte de falta de nutrientes que os nossos alimentos foram perdendo ao longo dos tempos. Todos nós sabemos que aquela agricultura intensiva que eu estava ali a falar, aqueles agrotóxicos utilizados, tudo isto para aumentar as capacidades para levar alimentos ao mundo, os nossos alimentos vieram a perder nutrientes. E de forma que esta suplementação garantida e certificada vem colmatar essas deficiências para podermos também limpar o nosso organismo, tirar aqueles tóxicos, daqueles perigos que se vão acumulando, daqueles perigos químicos que fomos falando e, portanto, é isto basicamente, não é, doutora Teresa? Doutora Graça Amaral, eu penso que todos estamos de acordo de estarmos ainda mais seguros daquilo que promovemos quando promovemos suplementação alimentar com a segurança que hoje foi aqui demonstrada. Eu penso que todos aprendemos hoje aqui não só a segurança dos alimentos que trazemos para o nosso prato, para o nosso frigorífico, para a nossa cozinha, mas sobretudo também a importância de, lá está, saber que existem químicos nos nossos alimentos, numa dose aceitável, torna ainda mais presente a necessidade de fazer a desintoxicação e para isso usar suplementos seguros. Então temos aqui connosco a suplementação, quer para ajudar a limpar o corpo daquilo que os alimentos, mesmo sabendo que na Europa, graças a todos estes preceitos profissionais que são feitos em cadeia pela legislação internacional que defende a segurança alimentar, mas lá está, passa ao mínimo de contaminantes químicos, mas passam e portanto estão presentes, então mesmo a alimentação saudável e consciente tem lá os seus químicos, não é? Por isso há que fazer essa limpeza e ajudar o nosso corpo a estar ao seu mais alto nível, quer utilizando os nossos suplementos para limpeza, como é o caso aqui da garrafa verde da clorofila, como é o caso aqui do aloe vera, como é o caso do pró e pós-biótico Probactilardi, nós podemos usar para limpar o corpo e depois temos também a capacidade de ir buscar nutrição e complementar com um dia e uma noite, com o colagênio, com a nossa vitamina C, o nosso My Blood, que é o complexo multivitamínico, multimineral, as nossas suplementações funcionais alimentares que vão nutrir. E, portanto, ter a segurança e agora ainda mais valorizada, eu penso que todos aqui hoje valorizamos a partir de hoje ainda mais aquilo que temos na mão e aquilo que representamos enquanto educamos para os 5 elementos da saúde, mas também quando oferecemos e damos a cara pela suplementação alimentar, uma vez que temos os nossos certificados, o ISO 9000, o ISO 22000, que ainda é mais abrangente, mais completo, e o HACCP a defender a qualidade e a segurança. Não é à toa que todos aqui acreditamos naquilo que estamos a defender. Muito grata por esta apresentação. Relembrar que existe o programa de vida consciente, onde implementamos de uma forma prática no dia-a-dia, ajudamos a implementar de uma forma prática no dia-a-dia cada um destes 5 elementos que foram aqui falados. Relembrar que existe um e-mail para onde pode enviar as suas dúvidas e para isso cá estará o Comitê de Profissionais de Saúde Independentes para poder ajudar a responder. E finalmente
antes de parar a partilha, relembrar que a formação é a base da evolução pessoal. Por isso, para evoluirmos e para sermos continuamente e buscar mais ferramentas, se a suplementação, se nós somos aquilo que absorvemos, não é aquilo que comemos, é aquilo que absorvemos, também somos, a nível pessoal, aquilo que vamos absorver pela formação que fazemos. E por isso não é demais salientar a importância. E o Laboratório Farmacêutico do All Life sabe disto, e o desenvolvimento pessoal é um dos pilares da Associação Saúde do Coração, do Laboratório Farmacêutico do All Life, e o desenvolvimento pessoal, dizia eu, é de facto um dos pilares, uma vez que o foco é a saúde no ser humano. E a saúde do ser humano no seu todo. E, portanto, evoluir naquilo que nós somos passa pela formação que fazemos, repeti pela terceira vez, por isso espero que tenha apanhado. Temos a oportunidade de estar dia 22 e 23 de outubro num evento de desenvolvimento pessoal premium online, para o qual eu o desafio a si a estar presente. Fale com a pessoa que o convidou, trate de adquirir o seu bilhete. O valor é mínimo, estamos a falar do valor da tradução, uma vez que é uma formação internacional a partir da Polónia, e por isso é preciso haver tradução em português, e para isso fale com a pessoa que a convidou e faça questão de otimizar a pessoa que você é, fazendo a sua parte, que é participar ativamente e fazer